Agora nós vamos entrar em Romanos capítulo 6. Por que Paulo ele entra falando dessa maneira em Romanos capítulo 6? Olha como é que ele vai dizer então. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? Olha a pergunta que Paulo faz agora no capítulo 6, do versículo 1 de Romanos. Continuaremos, pois, no pecado para que a graça transborde? É uma pergunta esquisita, não é verdade? É uma pergunta esquisita. Mas por que ele está fazendo essa pergunta? É que quando a gente começa, queridos, quando nós começamos a ouvir sobre o Evangelho da Graça, quando nós começamos a ouvir sobre a obra da cruz, a impressão que muitos vão começar a ter é isso aqui, sobre o pecado. É mais ou menos assim, né? Talvez isso aconteceu com vocês quando eu cheguei aqui. Vocês foram ouvindo, e aí você chegou a um ponto, você fala, tá, então quer dizer, mas e o pecado? Como é que fica o pecado nessa história? Porque o pastor falou que está tudo resolvido, que Cristo já morreu pelos nossos pecados, nós fomos justificados, não é verdade? Ele já nos tornou justo, quer dizer, o meu pecado foi pago lá na cruz, Jesus levou o meu pecado, Jesus cumpriu as penas, ou seja, a punição que eu deveria levar pelo meu pecado, Jesus levou lá na cruz, ele cumpriu. Então o que significa, pastor? Então quer dizer que é tudo lá vão ter? Quer dizer que a gente pode fazer o que quiser, que isso não vai alterar? E normalmente é isso que acontece mesmo. Quando você começa a ter revelação da graça, muitas pessoas vinham me questionando, ou a gente se questiona nesse ponto aqui. Porque conforme você vai se aprofundando, que você vai entendendo, que você vai compreendendo, que tudo se resume na obra de Jesus, que não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com aquilo que você faz ou deixou de fazer, mas tem tudo a ver com aquilo que Cristo fez e realizou por mim e por você, a impressão que nós chegamos é essa aqui. Então quer dizer que se eu pecar ou não altere nada. Só que aí é interessante a resposta do apóstolo Paulo. Isso é interessante. Por quê, queridos? Olha o que ele vai responder então, depois dessa compreensão que eu te passei, olha o que ele vai responder, ele vai continuar no versículo 2. De maneira nenhuma, ou seja, de jeito nenhum. Ou seja, Paulo está dizendo, não é isso que eu estou dizendo. Ou seja, depois de tudo que eu já expliquei para vocês, sobre a justificação, sobre a graça, favor imerecido, que tudo depende daquilo que Cristo Jesus fez por vocês, e quando você crê nele, você é justificado. Quer dizer, quando eu trouxe tudo isso para vocês, o que eu quero mostrar para vocês é que de jeito nenhum, não é que tudo ficou à vontade, à la vontade e tanto faz, não. Olha o que ele vai explicar agora. Por que de maneira nenhuma? Aí ele vai responder, nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? De novo, nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Percebeu? Olha para mim. O que Paulo está trazendo aqui? As realidades da nova criatura, da nova criação. Nesse momento, Paulo está mostrando para mim e para você como que essa nova criatura ela é, ou como ela foi criada, ou como que essa nova criatura ela carrega, o que ela carrega, quais são as realidades que ela carrega. E aí o que ele vai dizer? Que essa nova criatura, ela morreu para o quê? Ela morreu para o pecado. Olha que coisa, hein? A nova criatura, ela morreu para o quê? Para o pecado. Então, uma das coisas que eu e você precisamos entender e saber é que a nova criatura não tem mais nada a ver com o quê? Com o pecado. Então, essa é a lógica dele. É a lógica. Como você quer viver no pecado se você já morreu para o pecado? Como é que você ainda quer viver nessa vida, sendo que você já morreu para essa vida? E essa é uma realidade que nós como crentes precisamos entender. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês. Por isso que eu falo, a carta aos Romanos, irmãos, é uma carta que, pelo amor de Deus, você tem que ler ela.
Porque nós estamos estudando muito Romanos aqui, não estamos, na nossa igreja? E você tem visto e observado cada coisa que a gente olha em Romanos. Aí quando você acha que você já viu de tudo em Romanos, Paulo chega com essa aqui, ó. Ô, Paulo, você está de brincadeira, Paulo? Depois de tudo que você já viu lá em Romanos, sim ou não? Justificados pela fé, temos paz com Deus, não é isso que a gente viu? O cabeça, Cristo, que nos representou e tal, a abundância da graça, o dom da justiça. Aí Romanos 10, quando a gente fala da justiça, que eles alcançaram, aí você fala, já tinha tudo para ver, né? Aí Paulo me chega com uma dessa, ó, mas não se esqueça também, nós morremos para o pecado. Agora deixa eu te falar uma coisa, por que Paulo está falando isso? Por que Paulo está trazendo essa questão para nós aqui, ó? Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Por que Paulo está trazendo isso? Porque ele quer apresentar para aquelas pessoas a realidade ou as realidades do quê? Da nova criatura. Agora a pergunta é a seguinte, Maleocate: como eu morri para o pecado? Aí que está a questão. Porque assim, você pode dizer, sim, ok, ele está dizendo que eu morri para o pecado. A questão é, como que nós morremos para o pecado? Como que nós morremos para o pecado? E aí, amados, olha bem para mim aqui, igreja. Eu entro com vocês aqui hoje, e com a maior alegria, vocês não têm noção. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque, Romanos 6, por que eu estou falando para vocês que eu estou assim, até esses dias mesmo, semana passada eu pregando Novo Nascimento, hoje nós vamos entrar aqui no assunto, esse assunto que é demais, mas por que eu falo isso para vocês? Porque eu, quando criança, eu cresci ouvindo isso aqui. Quando meu pai, né, meu saudoso pai, meu finado pai era pastor lá em Santo André, o que ele mais pregava era Romanos 6. O que ele mais pregava para aquela igreja era o Novo Nascimento. O que ele mais falava era da mensagem da cruz. O que ele mais anunciava era a palavra da cruz. Então, para mim, hoje, estar pregando isso é, pelo amor de Deus. Cheguei no ápice, olha, eu falo, Jesus, meu Deus do céu. Mas eu digo isso para você porque eu cresci ouvindo isso aqui. Óbvio que eu não entendia naquela época, mas a informação. Entende como é que é? E isso aqui é crucial, queridos, para a vida cristã. Isso aqui que você vai ouvir hoje é crucial. E aí, por que eu estou te falando isso também? Outro ponto. Porque o que você vai ouvir aqui é uma doutrina essencial dentro do Evangelho. Essencial. E eu tenho certeza que talvez nenhum de vocês aqui ouviram sobre ela. E você vai entender ela hoje. Amém? Então a pergunta é: como que nós morremos para o pecado? Porque Paulo está afirmando, nós quem? Os que cremos, ok? Morremos para o quê? Para o pecado. Como é que nós morremos para o pecado? Então Paulo agora vai trazer para nós a doutrina. Eu vou dizer para você, dentro da Bíblia tem várias doutrinas, certo? A doutrina da justificação, a doutrina de Cristo, a doutrina do Espírito Santo, tem muitas doutrinas dentro da Bíblia. Depravação total, como alguns colocam aí, a doutrina do sacrifício, tem várias doutrinas dentro da Bíblia, mas existe uma, queridos, que eu considero, e muitos também consideram, como a doutrina das doutrinas. Você entender ela? Porque de fato, quando você estuda ela, você vai perceber que que essa doutrina, ela é a base para que as outras aconteçam. Para que as outras possam existir. Pastor, fala logo, qual que é essa doutrina? Vamos entrar nela? Então Paulo vai responder: Paulo, como é que nós, Paulo, morremos para o pecado, Paulo? Como é que foi essa questão, Paulo, do pecado? Explica para nós agora. Aí ele vai entrar no versículo 3. Presta bem atenção agora. Bem atenção. Ou vocês não sabem. Ou vocês o quê? Não sabem. Obreiro Paulo, põe o versículo 6 rapidinho que eu quero destacar um ponto com vocês aqui. Pois sabemos. Olha para mim. Pois o quê? Sabemos. Volta para o versículo 3. Então olha para mim aqui, igreja. Presta atenção num ponto. O que é muito importante para que você entenda, para que essas realidades, elas se tornem reais na sua vida. Paulo está dizendo a importância de saber, de conhecer as coisas.
O que seria? Consciência. Você ir tomando o quê? Consciência. Eu te falo isso porque muitos de nós, as pessoas quando elas chegam na igreja, às vezes até muitos de vocês crentes, nós crentes, a gente chega na igreja, a gente fica sempre se perguntando para Deus o que nós temos que fazer, ou o que eu preciso fazer. Às vezes vem pessoas até a nós, pastor, me fala, o que eu faço, o que eu tenho que fazer. Só que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, queridos, que em muitas situações da nossa vida não é uma questão de fazer, é uma questão de saber. É só isso que você precisa. Você não tem que fazer nada, você só tem que ter a consciência, o entendimento, o conhecimento, o saber. E às vezes você fica aí correndo, perguntando, Senhor, o que eu faço, o que eu faço? Ei, ele está dizendo para você, você não tem que fazer nada, só tem que saber. Essa é a primeira coisa que você precisa entender, saber. Como você está vendo lá, vocês não sabem. Versículo 6, obreiro Paulo, coloca de novo. Pois sabemos. Verso 3, volta lá, obreiro Paulo. O que eu tenho que entender? Que eu preciso o que, igreja? Simplesmente saber, queridos. É só isso, pastor. É só isso. O que eu e você precisamos é simplesmente saber. Agora, se você não souber, você não vive essas realidades aqui. Porque como é que eu vou ver uma coisa que eu não sei? Que eu não tenho conhecimento? Que ninguém nunca me falou? Como é que eu vou viver isso? E aí você entende então por que muitos crentes ainda têm dificuldade. Põe no versículo 2, obreiro Paulo. Muita dificuldade. Com relação ao quê? Ao pecado. Por que tem muitos crentes que têm dificuldade com o pecado, com maus hábitos? Por que tem muito crente ainda que tem dificuldade com a vida passada? E quando eu falo de vida passada, estou falando da velha criatura. Por que eles ainda têm muita dificuldade em relação ao pecado? Verso 3, obreiro Paulo. Porque eles ainda não sabem. Não sabem o que, pastor? O que já aconteceu com eles. Entendeu agora? O que em Cristo Jesus já aconteceu com eles. Ou o que aconteceu com eles a partir do momento que creram em Cristo Jesus. Eles ainda não conhecem a mudança, a transformação. Eles ainda não entendem o que é de fato esse novo nascimento que foi operado dentro deles. Então muitos ainda não sabem o que de fato se tornaram em Cristo, irmãos. Porque o que você está vendo aqui comigo é as implicações da obra da cruz em nós. Em nós. Como eu disse, muitos de nós reduzimos, isso é o que a igreja fez nos últimos anos. Reduzimos a obra da cruz como ir para o céu, né, aceitar Jesus, nascer de novo, ser salvo, como ir para o céu e perdão de pecados. Não, queridos, essa obra é muito grande, você vai ver comigo aqui agora. Essa obra é muito grande. E aí o que acontece? Muitos acabam se submetendo, aceitando uma vida medíocre. E aí quando você olha para um crente, você não vê aquilo que é destacado em Malaquias, a diferença daqueles que servem e que não servem. Mas por que disso, minha igreja? Porque muitos não sabem ainda. Mas isso está mudando na sua vida, tá ou não está? Está mudando ou não está, igreja? Está mudando, porque você está descobrindo quem você é em Cristo Jesus. Amém? Quem você é em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então o que Paulo vai responder para nós é: tá, Paulo, como eu morri para o pecado? Como é que foi isso, Paulo? E ao mesmo tempo ele está dizendo, essa nova criatura, ela não carrega mais o quê? O pecado. E é interessante que eu vou explicar isso para vocês, tá? A gente vai diferenciar um ponto aqui. Mas é isso que ele está mostrando para nós. E como que ele vai mostrar isso? Presta bem atenção agora, igreja. O que Paulo vai trazer para nós? A principal doutrina que Paulo
prega, isso está em todas as cartas dele, porque isso é interessante. Tem muitas coisas que Paulo fala em uma carta que não está em outra carta. Justificação mesmo, você vai encontrar em Romanos, em Gálatas, você vai encontrar lá. Você vai encontrar também em Filipenses, Colossenses, mas Tessalonicenses não é tão claro isso. Paulo não fala dessa doutrina da justificação. Mas um fato é, o que você vai entender é que Paulo fala em todas as cartas. Está em todas as cartas de Paulo. Amém? E aí você vai perceber isso comigo agora. Olha agora, presta atenção, ó. Versículo 3, Paulo, continua lá, que eu vou ler ele. Ou vocês não sabem, presta atenção, olha agora que ele vai falar. Que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então ele está explicando, como é que nós morremos para o pecado? Aí ele está dizendo, todos os que foram batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Segue. Aí ele vai dizer, portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do quê? Por meio do quê? Como é que nós fomos sepultados na morte? Aí está dizendo assim, ó, por meio do batismo. Eu vou explicar isso para vocês. A fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos o quê? Uma nova vida, em novidade de vida. É a mesma coisa quando ele está falando lá aos Coríntios. O quê? As coisas velhas eis que tudo se fez novo. Essa novidade de vida, essa nova vida que ele está se referindo, qual é essa nova vida? É a da nova criatura. Entendeu? É a da nova criatura. É essa nova vida que o Senhor tem para nós. Amém, queridos? A da nova criatura. Como é que a nova criatura funciona? Como é que a nova criatura é? Um ponto ele já falou. Essa nova criatura não carrega mais o quê? O pecado. Amém? Olha que coisa gloriosa, igreja. Aí, para a gente poder terminar, versículo 5. E aqui ficou muito interessante. Verso 5, obreiro Paulo. Se pois nos... A NVI já ficou clara. Agora, se pois nos tornamos o quê? Unidos. Se pois o quê? Na versão ACF, ele traduz assim, ó. Se fomos plantados juntamente com ele. Na NVI ele diz assim, olha lá. Se fomos plantados juntamente com ele. Volta na NVI que ficou bem claro, irmão Paulo. Ficou bacana. Na NVI. Isso. Nos tornamos unidos à semelhança, ó, nos tornamos o quê? Unidos à semelhança da sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Segura. Paulo respondeu nesses 3 versículos, por que nós morremos com Cristo? Por que nós também morremos para o pecado? É isso que ele está respondendo. Vocês morreram para o pecado. Como que eu morri para o pecado? Eu estou vivo. Como assim, Paulo? Eu não estou entendendo, Paulo. Né? Eu estou respirando, ó. Não, eu estou vivo, o coração está batendo. Vê se o coração está batendo aí. Põe a mão no coração. Vem, pode pôr, põe a mão no coração, está batendo. Vê a pulsação. Quer dizer, se Paulo fala que você morreu para o pecado, você fala, mas como? Se eu estou o quê? Estou respirando, eu estou vivo, estou sentindo batimento cardíaco, a pulsação cardíaca. Como é que eu estou? Agora presta atenção. Aqui está a doutrina de Paulo. Essa é a doutrina máxima. Qual é a doutrina? Lê de novo. Se, pois, nos tornamos unidos. Nos tornamos unidos. Olha para mim. Qual é a doutrina máxima de Paulo que você vai ver em todas as cartas de Paulo? Nós chamamos de a doutrina da união com Cristo. Essa é a doutrina máxima da igreja. A doutrina da união com Cristo. Pastor, nós vamos ver essa doutrina em todas as cartas? Sim. Quando? Você leu comigo lá em Coríntios. Se alguém está em Cristo, porque nele posso todas as coisas, naquele
nele. Porque toda vez que você vê Paulo falando em Cristo, com Cristo, porque nele, já reparou que em todas as cartas de Paulo, ele faz essa referência, quem já reparou? Estar em Cristo, porque vós que estáis em Cristo, nós que estamos agora em Cristo, quem já percebeu? Quando Paulo fala isso, entenda uma coisa, isso aqui vai simplificar muito para você. O que Paulo tem em mente, queridos? Que nós estamos o quê? Nós fomos o quê? Unidos a Cristo. Por isso que ele fala, quando morrestes com ele, ressuscitastes com ele. Porque o que Paulo está trazendo? A doutrina da união com o quê, queridos? Com Cristo. Deu para entender? Então essa é a principal doutrina. Eu digo assim para você, para mim ela é a doutrina das doutrinas. Porque sem a união com Cristo não acontece nada das outras. Ninguém é salvo, ninguém é justificado, ninguém é curado, ninguém é liberto. Se eu não estiver unido a Cristo, não tem como eu experimentar as realidades que Deus preparou para mim e para você. Por que nós somos salvos? Porque nós fomos o quê? Unidos a Cristo Jesus. Agora sabe o que é interessante? Quem esteve aqui quarta-feira? Tá. Da onde que Paulo tirou essa revelação da união com Cristo? Como é que Paulo recebeu essa revelação? Como é que Paulo recebeu esse entendimento? Vocês querem ver? Deus que deu, obviamente, né? Vamos lá, rapidinho, Paulo, Atos 9. Olha por quê, você vai ver a base de toda a teologia paulina, doutrina paulina, Atos capítulo 9, versículo 1. Vamos ver no telão? Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor, ou seja, contra a igreja de Cristo. Então Paulo estava perseguindo quem? A igreja de Cristo, ok? Dirigindo-se ao sumo sacerdote, próximo versículo, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, com letra maiúscula, caminho, os levasse presos para Jerusalém. Vai, Paulo. Na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma voz, ao redor dele uma luz que vinha do céu. Vai. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Continua. E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Olha para mim, pastor, aqui está a base da doutrina da união com Cristo, que Paulo pregou? Sim. E como é que a gente pode observar isso? Queridos, Paulo estava perseguindo quem? A igreja. Quem que Paulo estava perseguindo? A igreja. Mas quem que surge diante dele? Jesus. E o que Jesus disse? Você tem me perseguido, Paulo. Aí Paulo dizendo: não estou perseguindo o senhor, não. Eu estou perseguindo quem? A igreja. Não, você tem me perseguido. Não, estou perseguindo a igreja. Mas Jesus disse o quê? Não, você está me perseguindo. Mas como que eu estou te perseguindo? Quando você persegue os meus, você está perseguindo a mim. Por que, Jesus? Porque eu estou unido aos meus. Eu e a igreja somos um. Nós somos um, Paulo. Quem está entendendo, igreja? Quando Paulo então percebeu isso, estou perseguindo a igreja, mas na verdade quem aparece é Jesus, o que ele entendeu? Que a igreja e Cristo é um só. É que a doutrina da união com Cristo, com certeza, é daqui que ela nasce, quando Paulo recebe essa revelação, do próprio Cristo. Que Cristo e a igreja, eles estão unidos. Por isso que Cristo é o marido, é o esposo, e a igreja é a noiva, a esposa. E eles estão o quê? Unidos.
Então a base da doutrina paulina é essa aqui. Qual? A doutrina da união com Cristo. Nós fomos o quê? Unidos a Cristo. Volta agora para Romanos capítulo 6. Vamos voltar lá para o versículo 3 agora. Eu quero explicar para vocês esse ponto aqui. Romanos 3:6. Então ele diz, como é que nós morremos para o pecado? Ele diz, vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo? Próximo versículo, Abreu Paulo, 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do quê? A minha pergunta é essa. Você já foi batizado em Cristo? Sim. Peraí. Você está batizado em Cristo? Essa é a minha pergunta. Porque ele está falando que esta obra, essa nova realidade em Cristo, da nova criatura, essa realidade da nova criatura, ela aconteceu por meio de um batismo. E eu te falo uma coisa, só pode experimentar a realidade da nova criação quem foi batizado com ele. Olha para mim. Pastor, qual é o batismo que o apóstolo Paulo está se referindo ali? Qual é esse batismo? Porque qual que é a grande questão? Durante muitos anos, as pessoas acham que o que ele estava se referindo ali era aqui, batistério, a piscina batismal, esse batismo. Então, se você respondeu com base porque você já foi batizado nas águas, desculpa, você está equivocado. Porque não é esse batismo que ele está falando. Aliás, irmãos, esse batismo não salva ninguém. Sim ou não? Não é esse batismo aqui nas águas. Não. Deixa eu explicar. O dia que você se batizou, e isso não precisou, essa é a base sempre. O ladrão da cruz não precisou ser batizado. E foi salvo. Por quê? Que tipo de batismo que ele passou? Aquele lá. O ladrão da cruz passou aquele lá. Ok? Então olha aqui. Esse batismo aqui, quando você foi batizado numa piscina, numa cachoeira, no mar, não importa. Aquele batismo, ele só apontava. Ele estava só apontando, ele representava esse batismo aqui. Porque o que Paulo está explicando? Lembra que Paulo está explicando? Como é que nós morremos para o pecado. É isso que Paulo está explicando. E aí, como é que ele fecha no versículo 5? Coloca o 5, Abreu Paulo. Eu estou indo devagarzinho para você entender mesmo. Que nós nos tornamos unidos. Então, Paulo está explicando por que nós nos tornamos unidos a Cristo. Aí ele está falando, porque nós fomos batizados em Cristo. Mas o que é interessante? Presta atenção. O que significava batizar no tempo de Paulo? Porque a palavra batismo para nós hoje, ela está conectada a uma pessoa se batizar nas águas, né? O ato de se batizar nas águas. Mas será que isso é o que significava no tempo de Paulo? Não. Olha que coisa interessante. Pastor, o que é batismo? Nós teríamos que pegar o que significa a palavra batismo, a palavra. A explicação da palavra batismo. Batizar. Sabe o que significa batismo? Esse é o ponto. É porque quando o sujeito traduziu ali, ele quis manter a palavra batismo. Para você ter uma conexão na Bíblia toda. Mas o que é a palavra batizar? Olha aqui para mim. Você pode traduzir também a palavra batizar como mergulhar, submergir, imersão, imergir também. É isso que significa a palavra batismo. Imergir, mergulhar. Então Paulo poderia dizer assim, volta lá, obreiro Paulo, no versículo 3. Ou vocês não sabem que todos os que foram batizados, imergidos, entendeu agora? Todos que foram mergulhados,
Deu para entender agora? Pastor, mas qual seria a melhor palavra ali? Como é que a gente vai perceber isso? No versículo 5, põe versículo 5, obreiro Paulo, verso 5, pode colocar. E põe na versão, na ACF. Se fomos o que, queridos? Plantados juntamente com Ele. O que significa isso? Olha aqui para mim. A melhor palavra traduzida ali seria incluído, inclusão. Seria essa. E está dizendo o seguinte, que nós fomos incluídos nele. A palavra batizar significa o quê? Incluir. Você foi colocado. Entendeu agora? Esse plantado seria no sentido de enxertado. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo, como é que eu morri com ele? Porque você foi o quê? Incluído a ele. Ó, século 21. Porque você foi unido. Unido. Entendeu agora? Obreiro Paulo, volta lá na NVI e põe no versículo 3 então. Verso 3. Olha para mim, queridos, para você não se perder. Não sabe que todos os que foram o quê, queridos? Incluídos em Cristo Jesus, foram também incluídos na sua morte, ok? Segue, obreiro Paulo. Olha como ficou claro agora. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio da inclusão, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos para uma nova vida. Então olha para mim, no dia que você creu em Cristo Jesus, você foi incluído aonde? Nele. Você se tornou um com quem? Com Cristo Jesus. Amém? Por isso que Paulo vai dizer, 1 aos Coríntios, capítulo 6, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, o que ele vai dizer para nós? Aquele, porém, que se une ao Senhor, é um espírito com ele. Põe outras versões, vamos ver o obreiro Paulo. Põe na SF para o pessoal ver, que o pessoal está acostumado. Olha lá. Mas o que se junta com o Senhor é um mesmo espírito com ele. Então você e Cristo são o quê? Somos o quê? Somos um só. Amém. Amém, igreja? Nós e Cristo somos o quê? Um só. Amém? Obreiro Paulo, 2 aos Coríntios, capítulo 5, vou trazer informações aqui. 17, o que a gente está, a base dessa aqui. Ok. Se alguém está o quê? Assim que se alguém está em Cristo. Ok. Obreiro Paulo, põe na NTLH. Como é que eles traduziram na NTLH essa mesma palavra? Como é que traduziram lá? Hein? Como é que eles traduziram? Hein? Lê lá. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Quem está unido aqui com Cristo? Quem está unido a Cristo? Quem está unido com Cristo? Quem está unido a Cristo? Então olha para mim aqui, presta bem atenção agora. Adão, estou falando de Adão agora. O Adão, ele vivia numa realidade que eu sei que talvez alguns podem até, digamos assim, invejar. Né? Antes do pecado, poderíamos até o quê? Invejar. Porque Deus vinha, falava com ele, face a face, aquilo tudo, sim ou não? Só que Adão não experimentava dessa união. Olha para mim. Jesus amado. O Adão, o que ele experimentava com Deus era uma comunhão, mas não união.
É isso que nós vamos aqui começar a entender. Amém? Ele tinha o quê? Uma comunhão. Mas ele não tinha o quê? União. Como é que a gente vai entender isso? Quem aqui é casado? Cadê os casados aqui? Ok. Todos nós aqui temos comunhões. Uma comunhão. Mas união eu só tenho com quem? Com a minha esposa. Os casados, união, só tem com o seu cônjuge. E estão entendendo o que eu estou falando? Comunhão você tem comunhão com qualquer um. Mas união de fato só tem com quem? Com o cônjuge. Ok. Como é que eu posso entender essa união? Presta bem atenção agora. Quando você pega aqui um copo de café e um copo de leite, e você aproxima esse copo de café com leite, eles estão tendo o quê? Uma comunhão, estão perto um do outro. Ok? Ó, imagina o café com leite, um copo de café e o leite. Você pega esses dois copos, olha para mim aqui, ó. Imagina que eu estou com a minha mão com os dois copos. Aí você junta os dois copos. Eles têm o quê? Uma comunhão, mas não união. Porque eles estão próximos um do outro. Estou entendendo ou não? Agora, quando eu pego o leite, ou eu pego o café, e jogo o café dentro da onde? Do copo com leite. O que está acontecendo ali agora? Uma união. Eles estão misturados agora. Aí eu falo para você, separa. Divide agora. Tem como separar? Tem como dividir? Isso é o que? Eles estão unidos, misturados, mesclados. Ó, eu vou fazer isso. Para você entender. Olha aqui. Olha aqui. Tá, todo mundo está vendo aí? Consegue ver? Sim ou não? Vem aqui, obreiro Paulo, rapidinho. Aqui tem um copo com água. Ok? A ideia do batismo que Paulo está falando, da união com Cristo é essa. Esse aqui sou eu. Isso aqui é você. Ok? Aqui é Cristo. O que ele está falando? Que Deus, quando você creu em Cristo, Deus pegou você e jogou dentro de quem? Dentro de Cristo. É assim que você está em Cristo. Quem entendeu aqui? Vamos lá para Colossenses, capítulo 3. Pode deixar o Brepão, pode deixar. Fique em paz. Não, fique em paz. Vai lá. Colossenses, capítulo 3. E outro, também é minha aliança mesmo, se eu beber aqui não tem problema nenhum. Não é verdade? Cuidado para não engolir, né, irmã? Vai lá, obreiro Paulo. Colossenses capítulo 3, verso 1. Pode colocar o verso 1. Porque é assim como eu falei, como é algo novo, então eu tenho que botar versículo para você ir pegando isso. Olha lá. Olha como é que ele vai falar em Colossenses capítulo 3, versículo 1. O que ele está falando? Vocês foram o quê? Ressuscitados com quem? Por que ele está falando que a gente foi ressuscitado? Porque nós fomos incluídos. Percebeu que a doutrina de Paulo é essa? O que ele sempre leva em consideração? Que nós estamos unidos a quem? A Cristo. E se você observar, queridos, a Bíblia só fala disso, a Bíblia. Lembra que Cristo falou? Eu sou a videira. E vocês são o quê? Os ramos. Aí! Ele está falando da união. Amém? Portanto, aí ele fala, como vocês foram ressuscitados com Cristo? Portanto, o seu interesse nas coisas que são vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, põe o seu interesse nas coisas que são dos céus, onde Cristo está sentado à direita. Segue. Vamos ver como é que ela vai ficar essa versão, hein, Paulo? Pense nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Vai, deixa eu ver como é que ela vai ficar. Porque vocês já morreram. Ficou ótimo. Porque vocês já o quê? Morreram. E a vida de vocês está onde? Não, está onde? Escondida em Cristo. Quando você creu em Cristo Jesus, e essa nova criatura nasceu, surgiu, ela já nasceu como?
incluída, escondida. Entendeu o que ele está falando? Está escondida, guardada. Está onde? Dentro de quem? De Cristo. Aí vamos trazer de novo aquilo que eu expliquei para vocês. Imagina então um cofre. Um cofre. E aí, dentro desse cofre, você é colocado lá dentro. Ou você coloca um objeto lá dentro. Você colocou lá um ouro lá dentro. Você colocou dinheiro, você colocou ouro, colocou muitas coisas dentro desse cofre. Para que alguém possa alcançar o que está lá dentro, primeiro ele vai ter que precisar o quê? Passar pelo cofre. Sim ou não? Ele vai ter que quebrar o cofre, vai ter que bater no cofre, vai ter que muitas coisas no cofre, para poder o quê? Acessar o que está lá dentro. E você está o quê? Escondido, guardado dentro do cofre. Quem é o cofre? Jesus. Então é importante você entender isso, porque você está misturado com quem? Com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Agora só para você entender algumas coisas. Olha só, você vai entender aqui, irmãos. Pelo amor de Deus. Efésios 1:3. Amém? Na NTLH já ficou muito claro, muito claro isso. Ô, Bruno Paulo, põe primeiro na NVI rapidinho, NVI, tá? Só para mostrar uma coisa. Ok. E aí depois nós vamos trazer lá para a versão NTLH. Você conhece? Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então olha para mim. É aqui que você tem que entender. O que, pastor? Por que Paulo fala muito de em Cristo, nele e tudo mais? Porque você se lembra quando eu preguei para vocês aqui sobre nova aliança? Como é que essa nova aliança foi feita? Lembra disso? A nova aliança, ela foi feita entre o Deus Pai e o Deus Filho. Foi uma aliança estabelecida entre Deus e Cristo. Entre Jesus. Ou seja, Deus não fez uma aliança diretamente comigo ou com você. Mas a nova aliança, ele fez uma aliança diretamente com quem? Com Jesus. Aí eu lhe pergunto, por que Deus faz a nova aliança? Porque a antiga aliança, ela tinha falha, sim ou não? Sim. E quem era o problema da antiga aliança? Era nós. É o Adão. Era a gente. Né? Os pecadores. Por que, queridos? Aí que é interessante. Porque nós não conseguimos seguir os mandamentos dele. Adão conseguiu seguir? Não. Ele quebrou a aliança. Ele não seguiu com aquela aliança. E nós, da mesma forma, não conseguimos seguir os mandamentos de Deus. Nós quebramos a aliança. Sabendo Deus que nós éramos imperfeitos e que nós não tínhamos como cumprir aquela aliança, o que ele faz então? Ele envia o filho dele, e o filho dele faz uma nova aliança com ele. Agora, o que é interessante? Ele faz aliança diretamente com quem? Com Jesus. E como é que eu entro participando desta aliança? Porque ele nos incluiu em quem? Em Cristo. Quem entendeu agora? E aí que é interessante. Olha o que ele está dizendo. Que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Então olha para mim. Na verdade, quem Deus abençoa é Cristo. Quem Deus ama é Cristo. Tudo que Deus faz é por causa de quem? De Cristo. Mas como eu estou incluído, unido a Cristo e em Cristo, eu acabo o quê? Recebendo também. Você viu como é que Deus fez? Essa é a sabedoria de Deus. Já que Deus falou assim, eu quero abençoar o Paulo, mas eu não posso abençoar o Paulo, porque o Paulo é pecador, Paulo é um condenado. Quando eu falo do obreiro Paulo aqui, tá? Não o Paulo da Bíblia não, mas estou apontando aqui para eles, né? É porque como a gente está gravando, então o povo não está entendendo, né? Às vezes a pessoa vai ouvir a mensagem lá e não está entendendo. Então estou apontando para o obreiro Paulo. Eu quero abençoar Paulo, mas eu não posso abençoar o Paulo, mesmo eu querendo.
Mas por que Deus só não pode? Porque o Paulo é pecador. E eu, Deus, só abençoo os justos. Eu só posso salvar os justos. Entende? Eu só posso salvar aqueles que têm a justiça. Porque se eu abençoar o Paulo, eu estou sendo injusto. Então, Deus, como é que o Senhor vai fazer para salvar o Paulo? Vocês vão ver. Vou enviar o meu filho. Ok? E agora? E agora eu vou batizar o Paulo. Vou incluir o Paulo no meu filho. Pronto. Vou esconder o Paulo no meu filho. Pronto. Eu abençoando o meu filho. Eu estou abençoando o Paulo agora. Olha na versão de TLH. Agradecemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoados. Por quê? Por estarmos unidos com Cristo. Ficou muito claro, irmãos. Sabe o que Deus te abençoa? Não é porque você obedece não, irmão. A gente foi ensinado na igreja. Você quer ser abençoado? Irmão, você tem que obedecer, irmão. Você tem que obedecer, irmão. A obediência que leva a bênção. Mentira! Você é abençoado porque você está unido a Cristo. Tira você de Cristo e eu quero ver se você vai ser abençoado. Meu Deus! Agradecemos ao Deus, porque Ele nos tem abençoado por estarmos unidos. Então por que você é abençoado, abençoada? Por você estar unido a quem? A Cristo Jesus. Aleluia, igreja! Entendeu, irmã Maurínia? Por que Ele abençoa? Porque eu estou unido a Cristo, irmãos. Ele me abençoa por causa de quem? De Cristo. Então, descansa, meu amado. Oh, glória. Não, se não está em Cristo, não é abençoado. Tem que estar em Cristo para ser o quê? Abençoado. Não, está muito claro. E agradecemos a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado. Por que Ele nos abençoa? Porque nós estamos unidos, incluídos, estamos em Cristo. Amém. Quem está em Cristo aqui? Pastor, então o que é o novo nascimento? O que é o novo nascimento? Nascer de novo nada mais é do que ser incluído em Cristo agora. Estar unido a Cristo. Quem está entendendo, queridos? Estar aonde? Unido a quem? Ao Senhor Jesus. Diga assim: eu e Cristo somos um. Somos um. Amém? Somos um. Para a gente poder terminar, que eu quero só trazer, mas posso trazer mais alguns versículos rapidinho? Para isso, dentro de você? Posso trazer? Sim ou não? Posso? Então, rapidinho agora, nós estamos em Efésios, né, obreiro Paulo? Em Efésios. Pode correr lá agora para 2 aos Coríntios, o capítulo 5. Aleluia. Por que Ele me abençoa? Porque eu estou unido a quem? Aleluia. Aí eu lhe pergunto: tem como a tua vida está errado, crente? Quem está unido a Cristo aí? Vamos ver só para você observar como essa doutrina da união está em toda a Bíblia. E por que você foi unido a Cristo? Pelo fato de você ter crido nele. Amém, queridos? Tá? Vou te mostrar aqui um negócio que é interessante. Mas vamos só mais uma aqui. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, obreiro Paulo. Aleluia! É poderoso essas verdades ou não é, queridos? É ou não é? Olha lá. Em NTLH ficou assim essa versão. Essa versão fala de constranger, né? Quem já viu? Nós somos constrangidos. Então ele coloca assim, ó: pois somos dominados. Quem é dominados aí, irmão? Mas ser dominado pelo quê? Pelo pecado? Pela lei? Diga assim, ó: pelo amor que Cristo tem por nós. Glória a Deus. O que te impulsiona para viver para Deus? É o medo? O medo dele te castigar? O medo dele mandar você para o inferno? Como é que é, obreiro Paulo? A gente tem que ter medo de Deus, obreiro Paulo? Não, porque temos que ter medo de Deus. Deus é justiça. Já ouviu isso, obreiro Paulo? Não, irmão, você não tem que ter não. Isso. Amém. É o amor, olha lá. O amor. Amém. Aí ele fala:
Pois reconhecemos, vamos ver como é que vai ficar aí, queridos, que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos. Amém? Morreu por todos. O que quer dizer? Que todos tomam parte na sua morte. Então, estou observando o que Paulo está falando aqui? Entendeu por que ele fala? Nós morremos para pecado, mas por quê? Porque, olha lá, nós o que? Reconhecemos que Jesus morreu por todos, e logo todos o que? Morreram. Só que tem uma coisa muito interessante. Segue, obreiro Paulo. Aleluia. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si. Nós vamos entender isso, tá, igreja? Mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. Então, na mente de Paulo, minha igreja, o que Paulo trabalha? União com Cristo, unido a Cristo, junto a Cristo, mergulhados em Cristo, incluídos em Cristo, mesclado, misturado. Quem está entendendo? Agora, por que Paulo fala isso? Primeiro Paulo, vamos lá para João então? Evangelho de João, capítulo 12, vou encerrar com isso, Evangelho de João, capítulo 12, é isso, primeiro Paulo? Verso, ok, aleluia, 12:32, tá? Evangelho de João 12:32. Evangelho de João, capítulo 12, verso o quê? 32. Então hoje só estamos falando da união com Cristo, amém? Isso é interessante para a gente poder entender toda a Bíblia. Depois você vai entender tudo, principalmente os evangelhos, Nova Aliança. Diz o que então? João 12:32. Por que nós fomos unidos a Ele, a morte dEle? Né? Por que nós morremos com Ele? Por que nós ressuscitamos com Ele? E aí olha que coisa interessante. E quando eu for levantado, Jesus está falando isso, da terra, o que ele está falando? Atrairei todas as pessoas para mim, ou a mim. Observe uma coisa, é específico isso. Você vê que Paulo, agora estamos vendo um outro apóstolo, o João, na mesma linha. Só que o João está explicando, em que momento nós fomos unidos a Cristo? E aí o que ele está explicando? Não foi durante a vida dele. Eu posso falar uma coisa para vocês? Desculpa, irmão, talvez alguns podem até se escandalizar, mas essa é a realidade. Se tirassem toda a história de Jesus, para nós, pouco importa. Pastor, que isso? Porque na verdade Jesus veio a essa terra, o período que ele andou nessa terra, era só para comprovar, para provar quem ele era de fato, por conta das escrituras, ele veio só para isso. Mas eu lhe pergunto, qual é o propósito de Jesus ter vindo para a terra? Aí que é interessante, era para curar as pessoas? Não, isso era só sinal, embora ele cure, mas não era para isso. Era para multiplicar pães? É por esse propósito que ele veio? Não. Qual o propósito que ele veio para essa terra? Para morrer naquela cruz. Lembra disso? Ele é interessante que todo mundo vem para essa terra, a gente vem para essa terra querendo fazer um monte de coisa, cumprir um monte de coisa, realizar um monte de coisa. Mas Jesus veio para a terra já sabendo o quê? Eu vou morrer. Eu vim para morrer. Esse é o propósito de eu estar nessa terra. Então, se retirar a vida dele, vamos supor que, um exemplo, tá, irmãos? Tira tudo que foi falado dos evangelhos, rasga, joga fora, mas deixa a cruz, acabou. Você pode reparar, o que Paulo fala? Nós morremos com ele, aí ele explica. Se nós morremos com ele na morte dele, ressuscitamos também. Então percebe que esse é o ponto, a obra da cruz, sim ou não? Por isso que você pode dizer, pastor, mas quando que eu me uni a Cristo? Quando é que eu fui atraído? Quando é que eu fui unido a Cristo? Em que momento? Aí ele vai dizer, quando eu for levantado da terra. Tanto que, João, para não deixar a dúvida, Paulo, põe o próximo versículo. Ele dizia para indicar da maneira que ia morrer. Olha lá. Queridos, não existe evangelho sem a cruz. Entendeu agora? Sem esta obra. Por isso que eu tenho que falar para vocês aqui nesse um ano e pouco, um ano e meio, né? Irmãos, é a cruz. Tudo se resume na cruz. Irmão, tudo é a
cruz. Por quê? Quando ele foi levantado, ele atraiu quem? A mim e você. Então, aqui você vai ver um outro aspecto da cruz. Qual? Presta atenção, porque nós vamos entrar. É aqui que está o ponto. Qual que é o outro aspecto da cruz? Que ele não só me substituiu naquela cruz. Ou seja, é como a gente quando assiste o filme do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo, que a gente chora, não é verdade? Você fala, tadinho de Jesus. Esse homem foi tão bom. Ele morreu pelos meus pecados. Só que não é só isso na cruz. Naquela cruz, ela não foi só substitutiva, ela foi também inclusiva. O que eu quero que você entenda, quando você assistir o filme do Mel Gibson, além de você olhar para uma morte substitutiva, você vai dizer também o seguinte: mas eu estava lá. Eu estava naquela cruz também. Eu estava lá morrendo. Ele nos atraiu. Eu posso estender mais ou vocês querem que eu pare? Como é que está o tempo de vocês aí? E aí? Posso continuar um pouquinho mais? Posso? Eu estava lá. Quem estava lá? Então naquela cruz não foi só Cristo que morreu. Você morreu. Mas quem morreu? Obreiro Paulo? Agora vou ter que entrar aqui, não tem como. Romanos 6:6. Esse era o, como é que eu posso dizer assim? O versículo que meu saudoso pai gritava. Sabe, quem tem versículos preferidos aqui? Então eu vou te apresentar qual era o versículo preferido do meu pai. Põe na NVI primeiro, Obreiro Paulo. Põe na NVI. Isso. Esse era o versículo. Quando você lê esse versículo, você fala assim, ó, esse é o versículo do pai do pastor. Amém? Amém. Esse era o versículo do meu pai. Depois de tudo que eu expliquei, nós fomos batizados, incluídos nele, não é? Aí Paulo está respondendo, por que então? Porque nós morremos, ok? Ok? Só que eu não sei se vai dar tempo. Quem estava naquela cruz com Cristo? Nós estávamos lá. Por isso que Paulo vai dizer agora, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O que ele está falando? Que a velha criatura, a sua velha criatura, o velho Dalton, quem está entendendo aqui? Amém. O velho Dalton, o filho do Adão, porque eu era filho de Adão, o velho Alcenir, velho Alcenir, o que aconteceu com o velho Alcenir? Foi crucificado com ele, morreu. Então sabe que interessante? O que é o novo nascimento? Nada mais é do que começar com a morte. É ao contrário. E por quê? Aí que é interessante. Porque vamos falar a verdade. Aquele ser que nasceu de Adão, qual era a única solução para ele? Ele não tinha outra solução. Por isso que eu falo assim, irmãos, presta atenção agora nisso. Aleluia. Ninguém vem para a igreja para melhorar de vida. Esquece isso. Porque Deus não quer melhorar essa vida que muitos trazem, que é o Adão. Deus não vai melhorar o Adão. Tem muita gente assim, né? Não, eu quero melhorar minha vida, meu casamento, eu quero melhorar. Aí Deus olha e fala, não, o Adão só tem uma solução para o Adão. Esse Adão não dá para melhorar de vida. Não. Qual que é a solução para o Adão? A morte. Tem que o quê? Tem que matar o Adão. O Adão não tem outro jeito. O Adão está contaminado com o pecado. O Adão é rebelde. O Adão não quer aceitar Deus. O Adão não ouve a Deus. O Adão rejeita a Deus. Aliás, o Adão odeia a Deus. Porque tudo que ele faz, Deus condena. Tudo que ele faz, Deus fala, está errado. Ele fala, não aguento ele. O Adão não quer Deus. Então qual é a solução que Deus encontrou? Vamos matar. E como é que nós vamos matar? Cruz. 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 Por isso que a Bíblia vai dizer que Cristo
se tornou semelhante a nós. Naquela cruz, o Senhor se tornou como quem? Como Adão. Entendeu agora o que é a cruz? É o Adão. O Senhor se tornou como quem? Como Adão. O velho homem. Quem que ele assumiu na cruz? O velho homem, a velha criatura. E ali ela foi o quê? Crucificada. Por isso que Paulo diz em Gálatas, vamos para a Bíblia, né? Gálatas, obreiro Paulo, capítulo 2, verso 20. E é assim que a gente vive, tá, crente? Olha lá. O que está escrito ali? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Quem está crucificado com Ele aqui? Cadê o velho homem? O velho homem foi o quê? Crucificado. Fala para ele, você não vai sair mais daí. Fala para o velho homem. Fala. Daí você não sai. Fala, velho homem, daí você não sai mais. Fala, você está crucificado, você está preso aí. Amém? Aí ele diz, já estou crucificado com Cristo. Olha agora, assim, já não sou eu quem vive. Meu Deus do céu. Mas quem é que está vivendo agora? Eu vou ter que, meu Deus, é muita coisa, porque agora existe uma outra vida dentro de você. Quem é essa vida? Cristo. E a vida que agora vivo no corpo, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Diga graças a Deus. Obreiro Paulo, volta para Romanos 6,6, Obreiro Paulo, Romanos 6,6. Vamos falar a verdade, hein? Gente, depois de tudo que você já ouviu sobre Romanos, aí vem Paulo com uma coisa dessa, é ou não é, irmã Vânia? Pelo amor de Deus, fala. Quem mais tem para falar? Olha o que ele está falando. Sabemos que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado. Agora aqui que é interessante. Para que a nova criatura surja, primeiro tem que matar o quê? A velha. Quem entendeu agora? Quem entendeu? Você lembra do dia que você creu em Cristo, que você aceitou a Jesus? Tá. E até o momento que você não tinha aceitado, assim, imagina, você vai aceitar Cristo. Lembra do dia? Quem lembra aí? Você creu, aceitou, lembra? Tá. Até aquele momento ainda era a velha criatura, o Adão. Com aquele Adão, Deus não podia fazer nada, ele não tinha como fazer. O Adão estava condenado, estava ou não estava? Não estava condenado à morte o Adão? Sim ou não? Sim, o Adão estava o quê? Condenado. Então o que Deus fez? Vamos matar Adão. Matou, a condenação já veio. Por isso que lá em João ele vai dizer o seguinte, que aquele que está em Cristo já passou da morte para a vida. Por isso que os crentes, irmãos, do primeiro século não temiam mais a morte, porque eles já sabiam, eu já morri. Diga assim, eu já morri. Você vai temer a morte se você já morreu? Quem está entendendo aí? Foi que nem a história do Uber que eu te contei, lembra? O Uber pegou 2 rapazes, foi levando os rapazes, quando chegou a um certo ponto, eles anunciaram o assalto. E aí um ficava, eu vou te matar, cara, eu vou te matar, passa o celular, sai do carro, aquele negócio todo. O rapaz virou o Uber, falou assim, é o seguinte, se você me matar, eu sei para onde eu vou. Eu vou ser salvo. E vocês? Aí um rapaz travou, um dos rapazes, o outro, eu vou matar. Aí o cara saiu, né, o rapaz saiu do carro, foi na janela e falou assim, me ajuda então, porque eu estou desviado. Eu vi que você é crente mesmo. Eu quero ser um crente como você, ora por mim. Irmãos, só quem já sabe que já morreu, não teme mais a morte. Amém. Quando não era cristão, já amém? Não tem para que ter medo, porque você já o quê? Eu já morri. Amém. Quem já morreu aí? O velho homem já morreu. Amém? Não, já morremos. Amém, queridos? Pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele o quê? Crucificado. Para quê? Para que o corpo pecaminoso seja destruído. De modo que deixamos de ser escravo do pecado. E está dizendo o seguinte, o pecado não tem mais domínio sobre você, que é uma nova criatura, que vive novidade de vida. Tinha sobre o Adão sim, mas não mais sobre você, o novo homem. Quem é o novo homem aqui? Quem é uma nova criatura aqui? Quem entendeu aqui? Eu vou ter que parar a igreja, já deu o tempo, já está estourando o tempo demais aqui. Quem está entendendo? Pode aplaudir o Senhor.
Amém? É poderoso ou não é? Isso é o evangelho, quem está entendendo? Irmã Sebastiana, como é que você está sentindo? Irmã Sebastiana está sentindo como? Lé, como é que é? Lé. Vamos colocar de pé, igreja. Eu vou parar porque já deu horário, tá? Senão a gente vai aqui até meio-dia, vocês têm coisa para fazer, não é verdade? Tem as coisas para vocês fazerem. Mas paramos até aqui, amém? Hã? Tem que fazer uma vigília aqui, né? Hein? Pessoal, a noite toda só falando do novo nascimento, palavra da cruz, o que vocês acham? Meu Deus do céu, hein, queridos? Ó, então uma coisa tem que saber, o velho homem já o quê? Já morreu. Amém? Já morreu ou não já morreu? Tá, aí que é interessante. E tudo que ele trazia, com ele morreu também. É interessante, porque assim, por conta dele ter pecado, ele trouxe a morte, a separação eterna. E não só isso. E não só isso. Isso é para testar, né, irmão? Para ver se o povo está com medo da morte aí, né? Não, estamos não. Amém. Ó, quem está guardado em Cristo Jesus? Então tá bom, volta aqui. Está me perdendo o que eu estava falando. Mas é o seguinte, queridos. Tudo que era implicação da velha criatura morreu junto. Falta de paz. Quem está entendendo? Aquele vazio morreu. Quem está entendendo? Aí com isso, ó, medo, depressão, angústia, enfermidade. Morreu tudo. Porque tudo isso era algo que estava impregnado com a velha criatura. Como muitas pessoas já ouviram, eu não sei, a minha vida não vai, eu não sei. Porque é o Adão é condenado. Quem está entendendo? O Adão é condenado. Mas você é uma nova e você está unido a quem? Bruno Paulo, para a gente poder fechar mesmo, eu tenho que fechar. Pode ficar assim, tá? Isso aqui nós vamos repetir muito. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 17. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 17. Primeira carta é de João, tá, Bruno Paulo? De João. Isso, está em 1 Pedro. Primeira carta de João, capítulo 4, 17. Bruno Paulo, põe na ACF. ACF. Olha o que está escrito lá. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Olha agora. Qual ele é? Ele quem? Quem é esse ele? Jesus. Nós também somos neste mundo. Assim como Cristo é, nós também somos. Aonde? Quando a gente morrer, né, irmão? Não, aqui e agora. Olha o que está dizendo, não é como ele foi, quando ele esteve andando sobre a terra, é como ele é agora, nesse momento, glorificado, à destra do Pai. Nós também somos deste mundo. Aí você pensa, Cristo tem enfermidade? Então você também é como ele. Quem está entendendo? Cristo tem paz? Então você também tem paz. Cristo tem medo? Não, então você também não tem medo. É como viu uma senhora que, quando ela leu isso aqui, quando ela leu isso aqui, ela estava com um nódulo nos seios. Sabe o que ela falou? Ela virou e falou assim, peraí, Cristo não tem nódulo. Porque eu sou como Cristo é. Cristo tem nódulo? Não. Então também não tem. Ela começou a se apropriar disso. Quem está entendendo a igreja? Assim como Cristo é, você é neste mundo. Amém? Porque você está unido. Está ligado a Cristo. Quem está ligado a Cristo? Vamos aplaudir ele mais uma vez. Feche os olhos. Obrigado, Jesus. Só vamos agradecer, igreja. Só temos a agradecer.